Boa tarde. Não, ninguém vai me responder. Oi. Pelo menos vejo que estão todos acordados. Tem sido um dia muito longo. Muito obrigado pelo convite. Bom, para começar, vou falar do seguinte. Sim, é isso que estamos fazendo. Queremos fazer uma apresentação. A Terramar está há mais de 30 anos na indústria. É uma companhia familiar. Fizemos muitos esforços para dar soluções à indústria. E é sobre isso que vou falar. Bom, quando eu começo a pensar na saúde, sempre me lembro que temos que falar de alimentos saudáveis e sobre o poder viver de uma melhor maneira. Por quê? Porque todos sabemos, em algum momento vamos chegar à morte e não estaremos aqui. Mas para ter uma boa vida, temos que fazer com saúde. E é o que procuramos cada vez que nos focamos no conceito da saúde, na saúde humana, de alimentos saudáveis. Sabemos que há grandes doenças como Alzheimer, doenças cardíacas no mundo que predominam no mundo, principalmente em anos recentes. O propósito, ao falar, é vamos chegando a falar no ômega 3, que é muito importante, é central. Ele tem benefícios para a saúde e o ômega 3 é um anti-inflamatório, tem efeitos anti-inflamatórios. Ajuda a regular a pressão, funcionamento dos hormônios, bem-estar cardiovascular, ajuda a evitar a degeneração macular. É justamente o que vamos querer sempre ter para ter uma melhor saúde. Bom, estamos falando de 8% do crescimento na produção de ômega 3 daqui a 2030, o que significa que nesse setor existe um potencial de 450 bilhões para 2030. Quase todos os continentes estão envolvidos. O que procuramos com ômega 3? O óleo, o azeite, na forma de suplemento, su- de forma farmacêutica. Temos que sortir essas necessidades. Precisamos procurar novas fontes de ácido gráfico. Eu não sou médico nem químico, somente um engenheiro. Trabalho com a saúde dos alimentos há muitos anos. Trabalhei com cardio, austral, produção de alimentos sim, no Peru e no Chile. E a única coisa que eu não sou especialista é nesse tipo de palestra. Por favor, sejam compreensivos comigo, eu não sou especialista nisso. Faz pouco tempo que entrei na Terra-Mar, onde eu propus o que chamamos de um desafio. A população está aumentando e sabemos que a farinha de peixe, que é uma grande fonte de ômega 3, tem se estancado. E sabemos a produção de óleo de peixe está muito associada com o efeito do El Niño, que é uma mudança climática que cada vez nos impressiona mais. Com seus impactos, está desafiando também o aspecto dos preços do ômega 3. Cada vez que apresenta-se o efeito do El Niño, aumenta exageradamente o preço. E não podemos usar, então, em formulações de alimentos o ômega 3 suficientemente, por isso estamos procurando uma solução para isso. A própria indústria
está trabalhando nisso. Aqui temos cifras de consumo humano que óleo de peixe que está crescendo. E o consumo também por animais. Existe uma concorrência quanto ao uso do ômega 3 no mercado animal, os biocombustíveis, o biodiesel e para humanos. Vocês podem ver que espécies menos associadas com uma alta pegada de carbono, isso é algo que nos inquieta a todos os que estão aqui trabalhando na saúde. As primeiras espécies geram menor pegada de carbono. Na conversão alimentar, podemos nos dar conta de que para crescer e guardar 1 quilo, o que menos precisa de matéria-prima é o salmão, por exemplo. Depois o frango e os suínos, de modo que há um maior interesse nessas matérias-primas, o que significa que temos 400 milhões de toneladas de proteína animal que tem que ser produzida cada ano. E vocês verão que unicamente 4% não são 400, são toneladas métricas por ano. E para isso precisamos de 1 bilhão de toneladas de matéria-prima, o que dá um grande potencial na produção desse tipo de produtos, incluindo vegetais e outro tipo de óleos que precisamos para fazer isso. É uma história de sucesso. Por que eu falo do Chile? Bom, porque no Chile temos excelentes temperaturas na água, temos muitos fiordes no sul do Chile, a temperatura tem um grande potencial para a produção de peixes e temos um período mais longo de luz durante o dia, pela localização ao sul, que ajuda ao desenvolvimento da indústria. No Chile, eu não estou vendo muito bem, mas tivemos uma queda por causa do vírus ISA, que nos levou a reduzir a produção de salmão, o vírus ISA. Mas mesmo assim, continuamos crescendo. Essa indústria, o cultivo de salmão representa a segunda ou terceira indústria no campo da aquacultura que oferece o PIB ao país. Houve uma série de discussões que impediram, do ponto de vista legislativo, que não se desenvolva a indústria no mercado chileno, que a quantidade entre óleo para produzir 1.300 toneladas métricas representa 35% em termos de volume. E considerando essa quantidade de azeite, 85%, talvez mais, tem a ver com óleos alternativos, não de peixe. Óleos vegetais, de canola, por exemplo, que não provém de óleo de peixe. Esse é aqui é uma fórmula para esse tipo de salmão. Podem ver que as farinhas representam a fórmula, representam 50% da fórmula, seguido pelas farinhas marinhas, que representam 3,5% da fórmula. Também temos o do Atlântico, de água salgada,
Aqui, as farinhas vegetais são 42% da fórmula. Os subprodutos também são muito bons e dão 19% de azeites vegetais. Quais são as alternativas para o óleo de peixe? Temos que recorrer à genética hoje em dia. Tem muitas companhias que produzem esse tipo de fórmulas com base na genética. E inclui, por exemplo, o uso de matérias-primas e não tem sido fácil estabilizar as cifras de produção, porque está sendo produzido com óleo de canola, 10% de ômega, mas ainda é um desafio. Também temos um processo de fermentação, todos vocês sabem que há companhias hoje em dia que estão produzindo quantidade de concentrado de ômega 3 com uma contração de 50 a 65%, que é muito mais do que podem obter com o azeite peruano, por exemplo, que tem 28%, o que significa que representa um grande potencial para substituir outro tipo de óleos, se houver uma forma de misturá-los na formulação, de modo que haja um balance na proporção de ômega 3. É o que as espécies precisam para crescer. E quando temos uma instalação de mistura que nos dá uma solução sustentável, em grandes quantidades de matérias-primas, de tal forma que tenha um efeito adequado. Alguns óleos precisam agir entre si para o seu índice de oxidação, melhorar a fórmula. Então, qual é o nosso desafio? Qual é o desafio? Temos, digamos que, três fatores, ou três elementos nesse gráfico. Temos, primeiro, o criador, que precisa fazer a conversão, a taxa de conversão alimentar do alimento. Tem que reduzir os ciclos de tempo que precisam para alimentar os peixes. Precisam ter um bom rendimento em função do custo. Depois temos os provadores de alimentos que têm que fazer excelentes alimentos com bom índice de conversão alimentar, balanceando a proporção de ômega 3, que existem em quantidades limitadas. E ter bons custos, precisam ser mais agressivos com o custo, fazer cálculos de custo cada trimestre no tocante ao alimento. E, obviamente, é importante, outro elemento, as piscifactorias precisam de grandes investimentos para ter instalações adequadas que permitam misturar diferentes de óleos. Talvez tenham somente um tanque ou dois para os ingredientes, mas precisamos de mais de dois para poder aproveitar o que está no mercado. A parte inferior temos, por outro lado, a nossa solução, que através a possibilidade da mistura com um azeite e um óleo homogêneo permite usar alimentos de alta qualidade. Dediquei muitos anos à produção de alimentos. Desde que eu trabalhava em Newark, em Cargill, e um dos grandes problemas que as plantas enfrentam é que não há consistência entre um lote e outro, entre um dia e outro, entre um turno e outro, e, portanto, os resultados sempre são variáveis, não existe um sistema totalmente homogêneo para os óleos. Então, vocês sabem que o óleo é um excelente componente
do alimento dos peixes, de forma que cada um desses círculos, representa um dos diferentes óleos que estamos usando. E temos um círculo que representa os peixes, mas poderíamos ter 6. Temos do Peru, Chile, Japão, Alasca. Todos precisam de diferentes componentes de ômega 3 para ter uma quantidade estável no alimento e nos peixes de ômega 3. Os círculos um pouco marrons, claros, temos óleo de aves e de suínos, que são muito importantes. Se quisermos pensar em encapsular o óleo num pellet. No pellet, tem 40% de gordura. E como evitar que essa gordura saia e fuja do pellet? Fazemos graças a esse tipo de matérias-primas que ajudam a evitar. Na parte do meio, temos o concentrado ômega 3, incluindo tamares, por exemplo, tem altas concentrações de ômega 3. E estes círculos, que têm o nosso nome, se referem a todas as possibilidades que nós temos. Como comentou Liz hoje de manhã, quando falou da mosca soldado negro, e falou do óleo de macadâmia, de amendoim, algodão, todos têm benefícios do ponto de vista nutritivo. Fora isso, só vocês sabem que os alimentos precisam superar muitos desafios no tocante à saúde das espécies. Tem que enfrentar muitos desafios através das suas propriedades físicas nos pellets. Por isso, temos uma mistura de azeites, de óleos que fazemos em nossas instalações para poder incluir dentro da mistura todo esse tipo que vem aqui de diferentes substâncias, inclusive microingredientes. Esses são alguns exemplos que vocês podem ver das formulações, dependendo do que a companhia precisa. Mas estão utilizando para lactantes, palatantes, probióticos, prebióticos, e inclusive antibióticos, que está sendo usado na indústria nesse tipo de azeite. Existe um grande potencial para usar essas misturas para incluir esse tipo de substância. De forma que, qual é a nossa proposta de sustentabilidade? Temos, graças aos nossos sistemas, oportunidade de manejar óleos comestíveis de alta qualidade, aumentando, expandindo o portfólio de ingredientes. O problema é que muitas vezes as plantas não têm a infraestrutura para manejar os numerosos óleos que se requer. Então, a solução e a nossa proposta é contar com uma instalação de mistura para poder misturar todos os tipos de ingredientes. Os riscos, obviamente, é que a indústria não cresça mais, que o crescimento do mercado seja menor temporariamente, mas os benefícios seria ter alimentos mais estáveis que estão à disposição da indústria. Estes são dados da vida real quanto a misturas reais que fizemos. A companhia, a planta que temos, que construímos, terminamos a sua construção no final de março de 2020. Concluímos a construção da planta. Aí chegou a pandemia, passamos um ano só conversando com as paredes, porque não tínhamos muito o que fazer. Mas pouco a pouco, no início de 22, começamos a avançar. Cada cor é uma mistura e representa um ingrediente. Eh, Temos 2, 3, 4, 5 clientes, porque foi quando recém retomamos a atividade pós-pandemia. Aqui já podemos ver em 2023 e é o que temos em oferta hoje. É isso que está acontecendo na indústria no Chile.
Todo mundo aprecia o que estamos fazendo, porque viram a qualidade e os benefícios dessas misturas. E, desde que começamos, produzimos 300 mil toneladas métricas de diferentes misturas em 3 anos. Então, é isso o que nós pensamos que representa uma grande contribuição, a forma de fazer as coisas de forma sustentável, porque a maior parte dos ingredientes podemos usá-los evitando que sejam um desperdício. E eu tenho ouvi o que falaram sobre a África, e eu acho que o futuro vai dar as certificações que precisamos e que queremos demonstrar que temos uma qualidade que pode ser certificada. Marintrosta, por exemplo, está fazendo algo a respeito de certificações. As nossas plantas também estão tentando satisfazer essas necessidades. Por último, devo dizer, praticamente é uma conclusão: existe mais demanda de alimentos para humanos e, portanto, do que para animais. Todos sabemos que os recursos são limitados, já falamos sobre isso. Esse tipo de sistema de mistura permite que mercados e indústria coincidam com a demanda de nutrição e energia, com uma oferta de matérias-primas ampla e variável. Afinal de contas, como eu disse no início, aqui o mais importante é a saúde. Mas isso tem que ser relacionado à saúde e, com o tempo, sustentabilidade. Bom, era o que eu queria dizer. Muito obrigado.